Bom, pessoal, o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês como vocês conseguem obter o fator de atrito de uma tubulação a partir da leitura do diagrama de Moore, tá bom? Então, eu vou tentar passar de uma forma bem resumida, eu não vou me ater a explicações conceituais, mas sim na rotina prática de você ter os dados e conseguir ler o diagrama, tá bom? Então, eu preparei aqui dois conjuntos de valores para que a gente consiga fazer duas vezes aqui a leitura do diagrama, certo? Eu defini uma vazão de 0,5 metros cúbicos por segundo, tá? E eu coloquei dois tubos, tá bom? Essas informações são tiradas do exemplo 4.1 do Huchtalen Engenharia Hidráulica, quarta edição, tá? No primeiro tubo eu tenho um diâmetro de 0,6 metros, ou 600 milímetros, tá? Com essa vazão, a gente obtém uma velocidade de 1,77 metros por segundo. Eu não vou explicar como que a gente obteve isso aqui, mas é pela lei da continuidade, velocidade igual vazão sobre área, você consegue fazer a obtenção dessa fórmula aqui, tá bom? A obtenção desse valor de velocidade. No segundo tubo, a gente tem um valor de 0,4 metros para diâmetro e com essa vazão foi obtida a velocidade de 3,98 metros por segundo. Novamente, velocidade é igual vazão sobre área, a área da seção transversal é uma área circular, então vocês podem fazer esse cálculo e confirmar esse dado aqui, tá bom? Para o tubo de ferro fundido, que tem a rugosidade efetiva de 0,26 milímetros, a partir da leitura do gráfico, a gente conseguiu o fator de atrito 1 de 0,017 e o fator de atrito 2, 0,018. Tá? Eu vou fazer uma pequena explicação do que a gente vai precisar. No diagrama, a gente precisa de duas informações. A primeira informação é a rugosidade relativa, que é a razão entre rugosidade efetiva, que tem a ver com o material. Alguns materiais são mais rugosos ou menos rugosos do que os outros. E a rugosidade efetiva vai ser dividida pelo diâmetro da tubulação que você está estudando. Ou seja, quanto mais restritivo, quanto menor o diâmetro, maior vai ser a rugosidade relativa. Tá? E a segunda informação é o número de Reynolds. Tá? O número de Reynolds ele determina o regime de escoamento, se laminar, ou turbulento, ou transição. Eu não vou me ater a explicar isso aqui, porque isso é uma parte conceitual, não é o foco do vídeo, mas o regime laminar é quando o escoamento se dá em forma de lâminas, que elas não se atropelam, e o turbulento é quando essas lâminas acabam se atropelando. Tá? Então eu tenho a geração de turbulências na tubulação. Até 2000 é laminar, acima de 4.000 é turbulento, e entre 2.000 e 4.000 é uma zona de indefinição onde pode acontecer os dois simultaneamente. É chamado de zona de transição. Tá? Então a gente precisa obter a primeira informação e a segunda informação. Tá? Antes de encerrar essa parte do vídeo, eu vou mostrar a cara do gráfico para vocês. Tá? Então o gráfico ele se apresenta dessa forma. Ele é um gráfico com uma sucessão de curvas, certo? E essas curvas, elas correspondem a valores de rugosidade relativa. Como eu falei para vocês, rugosidade efetiva do material sobre o diâmetro do material. Tá? Então cada curva tem um valor. E no eixo X a gente tem o valor de Reynolds, tá? Aqui eu tenho uma escala logarítmica, então 10 a terceira, 10 a quarta, 10 a quinta, 10 a sexta, e eu tenho aqui 2 elevado a 10 a terceira, 2 vezes 10 elevado a 10 a quarta e assim sucessivamente, tá bom? A leitura do gráfico ela é dada a partir do momento que você tem um valor de Reynolds, por exemplo, a gente pode estipular aqui um valor de Reynolds 10 a quinta, e você tem uma curva. A gente pode escolher arbitrariamente aqui a curva de 0,002, tá? A curva está aqui
tá bom? Se eu escolhi o 10 à quinta, eu pego a interseção do 10 à quinta com a curva de 0,02 e realizo a leitura nesse eixo Y aqui, ó. Que esse eixo Y é o fator de atrito, tá? Então, no caso aqui, a gente tem um valor próximo entre 0,025 e 0,03, tá? Algo como 0,026 ou 0,027, tá? Então, basicamente, a leitura do gráfico é dada dessa forma. Nos próximos vídeos, a gente vai fazer 2 exemplos, beleza? Até lá. Vou dar uma pausa aqui.